Olá a todos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Hoje nós teremos a nossa segunda lição sobre o nosso curso de vida cristã e nós vamos falar sobre o tema Deus é soberano, sobre a soberania de Deus, essa importante doutrina sobre a qual se baseará todo o nosso restante do curso. Que Deus abençoe esta lição e que você possa aproveitar os momentos de reflexão e estudo da Palavra de Deus. Quando fazemos o nosso estudo a respeito das nossas convicções, das nossas práticas, daquilo que nos leva a nos compreendermos como cristãos reformados, precisamos pensar primeiramente a respeito do que é a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é o ponto de partida inicial de todo o estudo da teologia cristã reformada, sobre a qual são fundamentados todos os demais princípios dos quais nós nos temos como diferencial da nossa fé e dos nossos valores reformados. Para respondermos à pergunta sobre o que é a soberania de Deus, precisamos pensar sobre as suas definições, e muitas pessoas pensam a definição de soberania de Deus em termos da onipresença divina, da onipotência divina ou da onisciência. A ideia de um criador, de um planejador sobre o qual repousa o pleno e absoluto controle de todas as coisas. Deus é uma presença marcante na história da humanidade, na história do mundo e do universo. Para muitos, pensar na soberania de Deus é visto como algo opressor, que ataca de forma direta as nossas individualidades, as nossas personalidades. Para outros, é algo consolador, pela consciência de um Deus que está presente e que dirige absolutamente todas as coisas em nossas vidas. O termo soberania nos remete à imagem de uma monarquia ou de um governo monarquista. É nesses termos que podemos falar a respeito da monarquia divina. O problema é que o ser humano costuma, pelo menos nos nossos dias, a rejeitar a ideia de uma monarquia absolutista, pois não aceitamos que outro ser humano possua primazia sobre nós. Há uma máxima na democracia que diz que somos todos iguais perante a lei. Por essa razão, rejeitamos a ideia de um rei ou de um monarca que possa definir a respeito da nossa vida e do caminho em que trilhamos os nossos pensamentos e as nossas conquistas. É verdade que algumas monarquias humanas não absolutistas podem não interferir nesse princípio, nessa condição legal de igualdade entre os indivíduos. Isso que é bastante aceitável na democracia. O monarca, ele, no entanto, possui uma dignidade, respondendo apenas a Deus a respeito dos seus atos. Mas quando nos referimos a Deus, não podemos compreender que ele responderá a qualquer outro, quanto mais a nós, suas criaturas. A soberania de Deus é demonstrada a partir do exercício da autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas, como Criador e sustentador de tudo o que existe. Observe aquilo que Nabucodonosor declara lá no livro de Daniel, no capítulo 4, nos versos 34 a 35. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhes o que fizeste. Nabucodonosor era naquele momento considerado a maior autoridade sobre o mundo mesopotâmico. Seu governo não podia ser questionado nem as suas ordens canceladas, mas mesmo Nabucodonosor,
ao receber a pesada mão de Deus sobre sua vida, deixando-o como um louco, afastando-o do trono, quando recobrou seu entendimento, pôde perceber a realidade absoluta de que Deus é rei. É interessante observarmos que a soberania de Deus, ela não pode ser contestada pelo homem. A soberania de Deus, ela de alguma forma vai conflitar com o senso comum daquilo que é a dignidade humana, daquilo que muitos compreendem como algo que faz o homem ser grande ou importante. Sejam as guerras, seja o seu exercício no governo de alguma nação ou de algo importante, os seus grandiosos feitos em prol da humanidade, da sociedade, seja lá do que for, ou mesmo de suas famílias e dos valores comuns. A soberania de Deus, ela conflita com esse senso de dignidade humana. Primeiro porque ela não louva o legado humano. Ela dá toda a glória a Deus. Ela inibe as aspirações de grandeza humana quando o ser humano não consegue compreender que ele está sob o controle de Deus. Qualifica de forma secundária a história do homem e submete a glória e conquistas do ser humano ao plano que é traçado por Deus. A compreensão a respeito da soberania de Deus, mesmo no meio cristão, é algo difícil. Uma atitude perversa seria de relegarmos a Deus a nossa incapacidade e atribuirmos a Ele os fracassos como efeito de sua soberania. Fazendo isso, muitos cristãos passam a compreender que os méritos de suas decisões e os méritos de seus objetivos e valores é que são capazes de fazer torcer a mão de Deus e de alcançar até mesmo a salvação. Não é tão simples aceitar a soberania de Deus. Reverendo Jonathan Edwards, ele diz que passou a aceitar a soberania de Deus pela extraordinária influência do Espírito de Deus. A doutrina da soberania de Deus tem se apresentado a mim com muita frequência como algo extremamente agradável, brilhante e doce. Eu amo atribuir a Deus a soberania absoluta. E onde então observamos com esta frequência a soberania de Deus? Um ponto de partida para entendermos a soberania de Deus e a observarmos é a própria criação. A criação, ela tem origem no conselho divino, que está relacionado à sua autoridade trinitária e na deliberação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que aquilo que existe viesse a existir. Há também a vontade de Deus sendo manifesta na criação, o desejo e determinação de fazer as coisas como elas são, e a sabedoria, os planos, a capacidade de estabelecer os termos e condições sobre a qual todas essas coisas passariam a existir e como elas funcionariam. Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele nos diz que porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. É assim que compreendemos a soberania de Deus na criação e em especial aqui na criação do ser humano. São esses princípios a respeito da soberania de Deus sobre a criação que também estão afirmados nos nossos símbolos de fé, dos quais orientam também as características da nossa igreja. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis.
A Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela nossa Igreja, ela orienta a maneira como nós vamos compreender a nossa fé, interpretar as Escrituras e a compreensão também da soberania de Deus a respeito daquilo que foi criado. Deus, ele criou tudo para si. Há uma finalidade, uma situação. Isso porque Deus criou a partir do nada, criou para a sua glória, criou mediante o seu poder e sabedoria. Isso faz de nós propriedade de Deus. Faz da criação propriedade de Deus em função de sua soberania. Opor-se ao Criador é negar a sua propriedade. É importante observar aquilo que é dito em Atos, no capítulo 4, verso 24, de que nós somos totalmente dependentes de Deus, por sermos sua propriedade. E é por causa dessa dependência que Deus ele se torna também soberano sobre cada esfera de nossa vida. Confissão de Fé, mais uma vez, no capítulo sobre a providência, nos diz que, pela sua muito sábia providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Queremos destacar aqui alguns aspectos a respeito da soberania de Deus sobre cada esfera da vida. Há uma corrente filosófica chamada deísmo que supõe que um ser superior criou todas as coisas e que, no entanto, se afastou dessa criação, abandonando-a à sua própria sorte ou às próprias leis que ele poderia ter estabelecido, sem, contudo, se envolver com ela. A nossa convicção de fé, baseada naquilo que diz Colossenses capítulo 1, verso 17, diz que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Podemos compreender então que Deus possui algumas características especiais na qual ele se relaciona e se manifesta nas esferas da vida e da criação. Um primeiro aspecto é a sua transcendência, onde ele supera as limitações de espaço e tempo e consegue observar o todo da criação. Um outro aspecto é a imanência, que está intimamente relacionada à sua presença na criação, de forma ativa, íntima e soberana. Esses aspectos também levam à ação divina presente, manifestando-se no sustento, na direção e na disposição e também nos governos desse mundo, coordenando todas as coisas para cumprir com o propósito que ele próprio estabeleceu. Podemos então brincar que Deus não é um relojoeiro cego. Ele não fez um relógio que ele não possa ver. Ele não fez um relógio qual ele não possa controlar. Podemos então dizer que Deus ele dirige os eventos históricos e dispõe os eventos para cumprir com o seu propósito, com o plano que ele próprio estabeleceu. Ele também governa os seres humanos e os seus atos. Podemos compreender a direção de Deus, por exemplo, no retorno do cativeiro babilônico do povo de Israel e nas reformas que foram promovidas por Esdras, quando foram permitidas pelo rei Ciro, rei persa. Ciro, contudo, tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 45, verso 1, vemos esse destaque, 200 anos antes desses fatos acontecerem. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4 é mais uma prova que nos dá o apóstolo Paulo a respeito do controle de Deus sobre a vinda de Jesus no tempo que Deus havia tão determinado. Podemos dizer que Deus ele também governa. Ele diz que lá no Salmo 68, nos versos 7 a 10, o salmista nos diz que quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, paus a terra, tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai diante do Deus, o Deus de Israel,
deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Há um cuidado divino sobre o seu povo, há um cuidado divino sobre os atos do seu povo e sobre a sorte de cada um daqueles que seguem o Senhor. Assim podemos falar em termos da providência divina sobre cada esfera da vida. Aqui temos dois elementos importantes. Primeiro, o governo divino e o segundo, a agência humana. Já compreendemos que Deus é rei sobre todas as coisas. O ser humano, ele não pode limitar a autoridade ou liberdade de Deus para o exercício de seu governo. A autoridade sobre a soberana de Deus, ela estabelece a existência humana, portanto, todas as escolhas humanas. Mas se Deus é soberano a tal ponto, em que sentido são livres os homens e assim moralmente responsáveis por suas ações? Se falamos de soberania de Deus, é importante também falarmos a respeito da submissão humana. Por exemplo, a criação é o domínio e a autoridade delegada ao ser humano. Lá no Salmo, no capítulo 8, verso 6, o salmista nos lembra: Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo puseste. Podemos então compreender que a criação está sob o domínio e a autoridade do ser humano, conforme aquilo que foi delegado por Deus desde o Jardim do Éden. O problema é a corrupção humana. Há um momento onde os interesses próprios e particulares se fizeram mais importantes ao ser humano do que a vontade de Deus. Foi naquele exato momento no Jardim do Éden que o homem tomou do fruto da árvore proibida, o fruto proibido. E naquele momento o ser humano tomou a decisão de não mais estar submetido à vontade de Deus, mas de querer ser igual a Deus. O governo divino, no entanto, ele é exercido quando nós atendemos ao nosso chamado e vocação original, cuidar da criação, ter o domínio e a autoridade sobre ela. Deus, ele governa cada detalhe de nossas vidas quando nos submetemos ao seu soberano propósito com gratidão. Meus irmãos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela nos diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Temos aqui o reconhecimento desta soberania e dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Este é o caráter da submissão humana, que retorna aos interesses de Deus, aos propósitos de Deus e deseja com coração realizar a sua vontade. Ao pensar na soberania de Deus e na submissão do ser humano, acho interessante a fala de Abraham Kuyper no seu livro Calvinismo, que diz: não existe 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano de tudo, não declare é meu. É assim que temos que compreender que nós somos de Deus e que devemos nos submeter à vontade daquele que é o nosso Rei absoluto, que é o nosso proprietário. E essa soberania de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que Cristo declara é meu, é observado em todos os aspectos da vida. Abraham Kuyper ele continua ainda no seu livro dizendo: a soberania de Deus se expressa por uma ciência que não descanse até que tenha pensado sobre todo o cosmos, uma religião que não descanse até que tenha permeado toda a esfera da vida humana. E assim também deve haver uma arte que, sem desprezar nenhum departamento da vida, adote em seu mundo esplêndido a totalidade da vida humana, inclusive a religião. Além de alcançar toda a esfera da vida humana, todos os aspectos que estão relacionados ao ser humano, na sua vida, no seu cotidiano, há também algo sobre a qual observamos a
grande soberania de Deus, a absoluta soberania de Deus. E aqui entramos num tema bastante importante para nós. Deus, ele é soberano sobre a salvação humana. Há uma propriedade divina, nós já compreendemos isso. Nós somos de Deus. Jesus já declara, é meu, tudo é do nosso Senhor. Assim podemos falar a respeito de predestinação, eleição e pré-ordenação. Quando nos referimos à propriedade de Deus, estamos falando em termos de direito divino de exercer a sua plena vontade sobre a criação, inclusive a salvação de sua propriedade. Assim nos referimos ao diferencial reformado daquilo que chamamos de doutrinas da salvação. Falamos sobre predestinação, sobre eleição e pré-ordenação. Todo ser humano está em absoluta rebeldia contra Deus. A queda, de alguma forma, nos tensiona a não servir a Deus. Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 e 12, o apóstolo nos diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A misericórdia de Deus, ela é experimentada pelo ser humano somente pela graça de Jesus Cristo, pois não há merecimento no redimido, mas apenas no Redentor. Falamos então que a soberania de Deus sobre a salvação, sobre a sua propriedade, pode ser exercida apenas pelo Redentor. Falamos em termos de redenção, pois esta é a forma legal que foi instituída por Deus em sua lei, pelo que dizemos que a lei representa a perfeita justiça divina e ela é santa. No entanto, nós não somos capazes de cumpri-la. Apenas o nosso dono, apenas o nosso proprietário é. E assim nós somos resgatados, salvos, conforme a vontade, o desejo e a ação soberana do nosso Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela ressalta que, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor de sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão da fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. Trata-se de um texto jurídico, no entanto, ele nos diz que a livre graça e amor de Deus ela é exercida conforme a sua vontade, em favor daqueles a quem ele escolheu. Em Romanos, no capítulo 8, vemos essa doutrina expressa nas palavras do apóstolo, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Eleição é uma doutrina e uma afirmação bíblica, a qual nós temos que compreender que é o efeito da soberania de Deus sobre a salvação humana. Também a partir da Confissão de Fé de Westminster, podemos compreender o princípio da pré-ordenação divina que se dá pelo conselho de sua vontade trinitária. Diz assim, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a este fim. Nisso compreendemos que toda a vontade de Deus e tudo aquilo que está no conselho de sua própria vontade, nos seus propósitos, possui o apoio da pré-ordenação divina, garantindo os meios pelos quais alcançaremos ou seremos capazes de alcançar esse propósito. Assim, por exemplo, foi definida a morte e a ressurreição de Jesus como um resgate para o cumprimento da lei,
por Ele próprio estabelecido. Essa é a expressão máxima do envolvimento do Criador com a criação, sua imanência. Também a descida do Espírito Santo sobre a Igreja para guiar o crente, o efeito da transcendência. Observe o que continua dizendo a confissão de fé. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo e pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Um último elemento para o entendimento da soberania de Deus sobre a salvação humana é a doutrina da predestinação, a qual define que cada evento ou cada ato que acontece conforme o desejo e o plano e o propósito que Deus estabeleceu, conforme as regras que Ele assim definiu. A confissão de fé nos orienta que essa doutrina ela precisa ser compreendida com muita prudência, a fim de não dar caso à ideia de que podemos simplesmente fazer ou não fazer a vontade de Deus e descumprir com os seus propósitos. Ao contrário, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça e pelo amor de Deus, essa doutrina ela deve nos fornecer um motivo de louvor, de reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e de abundante consolação. A doutrina da predestinação não pode servir de alimento ao relaxamento e omissão das ordenanças divinas, de santificação e de proclamação do Evangelho. É necessário que continuemos a fazer aquilo que Deus mandou, que Deus nos orientou em sua santa palavra. E é Ele, e por causa dele, que a obra que realizamos, ela terá bons frutos. Afinal de contas, sabemos que aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus predestinou, serão alcançados pela proclamação do Evangelho, ampla e irrestritamente, a toda criatura. As doutrinas da salvação devem nos motivar ao envolvimento missionário, que não pode ser substituído pelo desprezo ou pela omissão. Há uma ordem que Cristo nos deu. Há um instrumento, que é a palavra de Deus, e uma expectativa positivada pela orientação ativa do Espírito Santo de Deus, com o objetivo de alcançar aqueles a quem Deus escolheu. Que Deus abençoe a nossa reflexão e continue atento para participar também das próximas lições, onde nós explicaremos um pouco mais a respeito das nossas convicções, práticas e doutrinas. Que Deus abençoe.